I just want this, I only want that. Qual é a diferença entre o only e o just? A maioria das pessoas acha que é basicamente a mesma coisa, então não entende direito essa diferença. Então nessa aula é justamente isso que nós vamos ver, a diferença entre only e just. Only e just. Vamos entender a diferença e normalmente a gente confunde ela porque muitas vezes elas têm o mesmo significado, que é de só, somente, apenas. E quando isso acontece, elas são iguais ou elas são diferentes? Elas podem ter outros significados também? É isso que nós vamos descobrir, mas antes da gente começar, eu vou te convidar para se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve, aperta aqui o botão aqui embaixo em inscrever-se, também clica no sininho para ativar as notificações, que tem muitas aulas todas as semanas de inglês, para você treinar o seu inglês, melhorar seu inglês aqui comigo, também tem a quarta do inglês, toda quarta-feira, 7 horas da noite, uma aula ao vivo completa de inglês para vocês, então se inscreve no canal, ativa o sininho, que vai ser muito bom aprender inglês aqui comigo, vai ser legal pra caramba. Beleza, sem mais delongas, vamos lá para a diferença entre only e just. E o grande problema é justamente nesse significado, que é de só, somente e apenas. E nesse sentido de só, somente, apenas, para falar que não tem outro daquilo, ou então que não tem mais daquilo, only e just eles são intercambiáveis. O que isso significa? Que eles podem ser trocados um pelo outro sem alterar o sentido da frase. Eles têm exatamente o mesmo significado, isso não vai alterar a forma que você vai falar a frase, o sentido vai ser exatamente o mesmo, o entendimento vai ser exatamente o mesmo. E isso vai acontecer em mais ou menos 50, 60% das vezes que a gente for usar as palavras only e just, muitas vezes até mais do que 50, 60%. E por isso que normalmente muita gente acha que essas palavras têm o mesmo significado. Mas tem outras situações que cada uma dessas palavras tem um uso específico que a gente não pode substituir uma pela outra. Nós vamos ver tudo isso agora. Então, para falar que é só 2 quarteirões de distância, 2 quadras de distância, a gente fala it's just 2 blocks away. É só 2 quadras de distância. Mas eu posso falar também it's only 2 blocks away. Dá na mesma, o significado é o mesmo, just e only no sentido de só, somente, não é não mais de 2 quarteirões. Eu posso falar também I just drink water, ou então I only drink water. Significa que eu somente bebo água. Eu não bebo nada além de água, não bebo outra coisa além de água. Então nesse sentido, only just, mesma coisa. I want just one cookie. Ou então, I want only one cookie. Significa que eu só quero um biscoito. Ou então, uma bolacha. Tem essa discussão aí do biscoito, bolacha. Não vou entrar nisso não, apesar que biscoito que tá certo, né? Só que agora, presta atenção num detalhe que vai fazer diferença para entender um outro significado na segunda parte dessa aula. Que é o seguinte, repara a diferença entre eu falar eu só quero um biscoito e eu quero só um biscoito. Muda o lugar do só na frase só para você entender essa diferença. Quando eu falo eu só quero um biscoito, o só está direcionando no quero. Então ele está moldando essa ação de querer. Então eu quero só um, tipo assim, eu só quero um é um pouquinho. Então eu só quero um, esse apenas ele modula o quero. Quando eu falo eu quero só um, esse só um está ligado a só um biscoito. Então você quer apenas um biscoito, o foco está no biscoito. Repara, ó, no primeiro o foco está no quero, eu só quero. O segundo o foco está no um biscoito, que é quero só um biscoito. Por que isso é importante? Normalmente o just, o foco é no quero, é na ação, é no verbo. Então, I want just one cookie. O just está mais ligado ao want. Enquanto isso, I want only one cookie. Esse only está ligado ao one cookie. Então, only one cookie, só um biscoito. Por que isso é importante? Repara que o only está dando a característica para o biscoito e não para o verbo. E o que isso significa? Significa que o only pode ser usado de uma outra forma que não pode ser substituído pelo just. E quando que é isso? É quando o only significa o único, a única. Então, por exemplo, this is the only phone I have. This is the only phone I have. Esse é o único telefone que eu tenho. Repara, the only phone. O only está ligado ao phone, ao telefone. Então ele está caracterizando o telefone como único. Eu não poderia falar aqui, this is the just phone I want. E você vai reparar que geralmente essa frase, quando only significa o único, ele vai vir acompanhado de um the. Então se vem um the antes, você nunca vai colocar o just, você vai colocar o only. It was the only thing I could do. Foi a única coisa que eu pude fazer. Ou então, you're the only person I trust. Você é a única pessoa em quem eu confio. Só que tem uma coisa interessante que o only para por aí. O only é uma palavra mais simples. O just é uma palavra mais complexa. Tem outros significados. Então, além desse de só, somente, apenas,
Então a gente vai entrar agora em outros 4 significados que a gente pode usar o just também, que não pode ser substituído pelo only. O primeiro é a gente usa just para falar de uma coisa que acabou de acontecer, que aconteceu muito recentemente. Então, por exemplo, I've just had dinner. Eu acabei de comer o jantar, acabei de jantar. I've just had dinner. She has just arrived. Ela acabou de chegar. Esse just é acabou de chegar, neste minuto. Ou então há muito pouco tempo atrás, acabou de acontecer. E repara que eu usei aqui o present perfect. I have just had dinner. She has just arrived. O just normalmente está muito ligado com o present perfect. Mas informalmente, principalmente no inglês americano, é comum também a gente usar o just com o simple past, com o passado normal mesmo, sem toda essa estrutura do present perfect. Então, falar assim, she just arrived. Tá certo também no inglês americano, mas é algo um pouco mais informal. Então, se você for escrever um texto, uma coisa mais séria, mais culta, opte pela forma mais gramaticalmente correta, que é com o present perfect, ou então com o past perfect, dependendo do sentido que se for dar para a frase. O just também pode ser usado para dar ênfase em alguma coisa. Então eu posso falar a frase It's just not right, no sentido tipo assim, não tá nada certo, isso não tá certo, isso tá muito não certo. É nesse sentido de muito. Eu tô querendo dar ênfase que aquela coisa não tá certo de jeito nenhum. It's just not right. O just também pode ter o sentido de simplesmente. Muitas vezes, na linguagem falada, a gente acaba trazendo esse simplesmente para uma tradução de só, somente, apenas, e isso confunde um pouco aquele primeiro significado que a gente viu. Então, se eu falar, por exemplo, just do it already, no sentido, só faz isso logo, só faz isso, mas no sentido de apenas, somente, de não tem mais, é só faz no sentido de simplesmente, tipo, simplesmente faz isso logo, para de reclamar, para de falar, só faz. Nesse sentido de só faz, a gente usa o just quando a gente traz essa ideia de simplesmente, a gente não pode usar o only aqui. E para terminar, a gente ainda tem o just no sentido de exatamente. This trip is just what I needed. This trip is just what I needed. Essa viagem era exatamente o que eu precisava. Just what I needed, esse just no sentido de exatamente. Eu não vou tirar nem pôr, tá perfeito desse jeito. É exatamente o que eu precisava. Então é isso, essa é a diferença entre o only e o just. Repare que o only e o just vão ser intercambiáveis na maioria das vezes, quando eles significarem só, somente, apenas, mas existem outras situações que a gente não pode trocar um com o outro porque não vai fazer sentido. Então only quando for significar um único e just quando tiver esses últimos 4 significados que a gente falou aqui agora. Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, deixa o seu like aqui, deixa o joinha no vídeo. Eu fico muito feliz em saber que essa aula te ajudou de alguma forma, que você conseguiu aprender comigo. Esse feedback é muito importante pro meu trabalho, então deixa o joinha no vídeo. E se você ainda não é inscrito, não se inscreveu no canal ainda, eu te convido mais uma vez a se inscrever no canal, ativar os sininhos da notificação, porque o canal tá bacana demais, muita aula de inglês, muito conteúdo completo, quarta do inglês ao vivo toda semana. Então assim, você não vai se arrepender nem um pouco em ser inscrito nesse canal. Vai ser muito bom, chama seus amigos para se inscreverem também, porque vale muito a pena. Aperta em inscrever-se, ativa o sininho e para mais material, para mais conteúdo sobre inglês, para poder ter contato todos os dias com inglês, conteúdos mais diretos, eu te convido para me seguir lá no Instagram, @lucasgilbertoficial. Lá tem posts praticamente diários, a gente bate muito papo por lá, tem muita interação nos stories. Então me segue lá também que vai ser muito bacana de ter por lá, @lucasgilbertoficial. Então é isso, espero que você tenha gostado. Vejo você na próxima aula. See you later!